Vamos lá, gente. A gente tem falado sobre família. Hoje eu fiquei pensando se eu falaria o tema que me propus a pensar, a estudar esses dias, diante da ceia. E eu até pensei ainda ontem em mudar a conversa que nós teremos, mas meu coração ficou pesaroso no sentido de que a gente precisa falar desse assunto. Temos falado de uma série de situações dentro da família, da constituição da família, observando a família dentro do texto bíblico, essa coisa toda. E nos últimos tempos temos nos focado em alguns aspectos da família, né? Falamos sobre o casamento bastante, depois falamos sobre o papel do marido, o papel da mulher, algumas conversas bacanas que nós tivemos aqui. Começamos a falar dos filhos semana passada, tivemos 2 conversas sobre isso, mas eu acho que esse é um tema que merece um apontamento mais cirúrgico, mais direcionado, e eu resolvi, conversando inclusive com o pessoal do nosso conselho, eu acho que vale a pena a gente mergulhar em alguns temas mais específicos dentro da família. E às vezes, eu sei que esse tipo de conversa que a gente tem faz com que você se sinta um pouco out, né? Essa conversa não tem nada a ver comigo, mas toda conversa tem a ver com a gente. Então eu peço a você que preste atenção naquilo que nós vamos conversar, apesar de talvez você não se encontrar dentro do tema que nós vamos abordar, porque coisas boas para aprender eu tenho certeza que todos nós temos também nesta manhã. Deixa eu começar nossa conversa compartilhando com você algumas informações. Entre 2006 e 2015, a taxa de suicídio de adolescentes aumentou 24% no nosso país. 24%. Um levantamento feito pelo SUS, pelo IBGE, nas 6 maiores cidades brasileiras. O interessante é que essa taxa subiu no Brasil, mas caiu em outros países. Eles, quem elaborou a pesquisa, apontam a popularização da internet, as mudanças sociais no país e a falta de políticas públicas de combate ao suicídio como as principais razões para esse aumento. O suicídio, nessa pesquisa, se percebeu que ele é 3 vezes maior nos garotos, quando o foco são os meninos, porque eles têm uma maior dificuldade em lidar com seus problemas, são mais suscetíveis ao álcool, às drogas, menos habilidade de lidar com as suas dificuldades. No caso da popularização da internet, qual é o agravante? É que um dos novos riscos para o suicídio adolescente é o uso da internet. Mari, uma das colaboradoras lá desse trabalho, afirma que o Facebook, o WhatsApp e o Instagram aumentam a exposição ao cyberbullying, assim como ao compartilhamento de comportamentos disfuncionais, como divulgação de métodos de suicídio, a minimização dos perigos, por exemplo, da anorexia. Também há uma maior divulgação das maneiras possíveis para se cometer o próprio suicídio. Isso é muito simples de você encontrar na internet. Então, eles dizem que um dos fatores importantes para o aumento desse número é a farta exposição do assunto nas redes sociais. Também apontam um problema da mudança social. As mudanças sociais, por exemplo, diz eles, continuam os autores, entre os adolescentes do sexo masculino, as melhores condições econômicas podem facilitar o acesso a drogas e álcool, ambos reconhecidos como fatores de risco para o suicídio. Também um menor grau de religiosidade no nosso âmbito social, não é? Essa coisa de nós nos tornarmos como sociedade moderna, cada vez mais apartada, cada vez mais laica, cada vez mais secular, mais distante de qualquer conversa religiosa, faz com que esse ambiente seja propício ao aumento do suicídio entre adolescentes e também, é claro, problemas familiares. A gente precisa pensar nisso. Essa é uma realidade hoje que não é distante de nós, e eu não me refiro somente a esse assunto, mas eu me refiro aos adolescentes, à adolescência. Por isso que eu falei que nós precisamos ser um pouco mais cirúrgicos na nossa conversa.
quando a gente pega uma pesquisa como essa e percebe o grande aumento desse problema, a gente pensa o seguinte: tem um problema, tem uma crise nessa questão. Essa idade, dentro da nossa sociedade, está sofrendo uma crise. Todos nós estamos sofrendo uma crise, mas é preciso pensar nisso. Por isso a minha proposta hoje é conversar um pouco sobre a adolescência, e a gente tentar pensar junto um pouco sobre esse assunto à luz das Escrituras e também à luz do próprio aprendizado que a gente vai ganhando com o decorrer da vida. Falar de adolescência é desafiador. Inclusive, dentro do próprio texto bíblico, você não tem tantas coisas voltadas a esse tema. Existem textos, palavras gregas para definir a juventude. Eu não quis gastar muito tempo com isso, mas existem várias palavras gregas para se referir à juventude, e algumas delas se encaixam bem dentro desse momento da vida da gente, que é a adolescência. Mas geralmente, de modo geral, melhor dizendo, a Bíblia trata a adolescência apresentando o jovem como forte. João diz isso, né? Jovens, sois fortes porque tendes vencido o maligno, enobrecendo a capacidade de realização do jovem também, o seu dinamismo, aquela coisa toda. Outro lado, a Bíblia aponta esse momento da vida da gente como um momento perigoso, não é? E, por exemplo, o salmista Eclesiastes diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então a Bíblia trata desses pontos da adolescência, da juventude, vamos dizer assim, em que exalta as suas qualidades, mas também chama a atenção para os perigos da idade, do próprio momento. O que acontece é que quando a adolescência chega perto da gente, chega na casa da gente, todo mundo é afetado. Todo mundo é afetado quando um adolescente aparece, porque eles fazem assim, né? Eles aparecem. Daqui a pouco eles estão se comportando de forma diferente, daqui a pouco eles estão exigindo algumas coisas, pensando de um jeito estranho. Aí você percebe, chegou o adolescente, né? Alguns transformam tudo ao seu redor, alguns pais começam a observar a sua casa, observam a casa do outro. Será que é isso mesmo? Né? A conversa de pais que tem adolescente geralmente é assim: lá em casa é assim, ele gosta disso, ela gosta daquilo. O outro fala: não, lá em casa é diferente, não sei o que lá. Há um burburinho, há uma mudança muito grande quando a adolescência chega na nossa casa. Por isso eu quero amplificar essa conversa, abrir esse leque para a gente pensar que não só os pais são afetados, não é? Irmãos são afetados, familiares de um modo geral são afetados. Eu não sei como é que é o teu núcleo familiar, mas quando um adolescente chega na área, a coisa realmente muda. Por isso eu acho pertinente essa conversa. Adolescência tem a ver com variedade, tem a ver com energia, selvageria, novidade, busca, desejos, tudo ao mesmo tempo e agora. A adolescência é um momento, é um turbilhão, é um furacão, é uma coisa interessante que acontece. E essa situação gera, da nossa parte, muito preconceito e muita discriminação com eles. A gente chama eles de aborrecentes, né? Esse é um título que a gente dá para os adolescentes: aborrecentes, ficam enchendo, é loucura esse pessoalzinho que quer revolucionar tudo e tal. Portanto, dentro da perspectiva dos dados que eu compartilhei com você agora, e dessa realidade que a gente não pode fugir, de que a gente, de alguma maneira, tem um preconceito com eles, não é? Eu acho bom a gente começar a pensar sobre adolescência. A minha adolescência foi bem tranquila, bem normal. Eu já falei aqui que eu nasci num lar cristão, então não teve muito assim, mas chegou uma época da minha vida que eu queria descobrir as coisas, queria dar uns passos para fora dessa cultura de igreja, aquela coisa toda. Eu dei um certo trabalho para os meus pais, mas uma coisa que eu me lembro é que eu era esquisito aos olhos da minha família. Eu era esquisito, comecei a andar de roupa preta, com as camisetas do Iron Maiden, umas caveiras, um cinto de rebite, colocar uns pôsteres de uns homens cabeludos no meu quarto, né? Essa coisa toda trouxe uma certa confusão para a minha família. Como é que lida com isso, né? A gente não para falar sobre essas coisas, né? A gente, como igreja, devia ser mais aberta a esse tipo de conversa, porque ela é a realidade de quem pisa no chão da vida, e não tem jeito. Se você não foi atropelado por um adolescente, você será.
Então é bom a gente conversar sobre essas coisas. Bom, por isso, diante disso, eu quero propor aqui para você a ideia de nós observarmos a adolescência como um presente de Deus para as famílias. Como assim? Essa é a proposta. Até o final da nossa conversa, espero que você concorde comigo. Mas a minha proposta é essa: a gente começar a perceber a adolescência não só como um processo na vida da criança que está virando jovem. Geralmente a coisa se foca no adolescente, né? Mas também na família. Esse processo que trata a vida do jovem, atinge a vida do jovem, como eu falei, atinge a vida de todo mundo, da família, dos pais, de todo mundo que está perto, né? E a gente perceber esse momento da existência humana como um presente de Deus é bom. E eu acho que os cristãos, nesse aspecto, se perceberem a adolescência desse jeito, levam vantagem. O cristão, quando percebe esse momento da vida como um presente de Deus, sai na frente. E eu acho que a gente vai poder entender junto isso aqui. Quando a gente fala de presente de Deus no âmbito familiar, a ideia sempre é criança, é bebê, né? Bebê. Bebê, bebê, coisinha linda, né? Tchuki, é presente de Deus. Quando a gente apresenta as crianças aqui, a gente fica encantado. Vai lá, dá um pulinho no nosso departamento infantil, você vai ver os coisinha linda, presente, né? Criança que chegou em casa é sempre presente. Por quê? Porque mesmo, trazem uma certa noção de milagre de Deus para a vida da gente, né? Quando um bebê chega, ele encanta a gente, ele entorpece a gente. E uma coisa interessante é que se nós levarmos em conta a cronologia da ação de Deus na vida do homem, é claro que ela não é uniforme para todo mundo, mas essa coisa de nascer, crescer, se desenvolver, começar um relacionamento, se casar. Sabe quando essa linha cronológica, esse cronos acontece na vida da gente? Quando os bebês chegam, geralmente, salvo exceções, o que acontece é que os pais estão no auge da vida produtiva. Já percebeu isso? Chegam os bebês, quando eles chegam, meu primeiro filho nasceu quando eu tinha 24 para 25 anos. No auge da vida produtiva, ali pegando. Hoje em dia isso se estendeu um pouco mais para frente, mas na minha época, como a gente diz, né, era o momento da pegada, o momento de fazer as coisas, da realização. Então, quando os bebês chegam, eles colocam a gente de frente a uma realidade de que a gente não tem poder de tudo, apesar de achar que tem. Eles fazem bem para a gente, os bebês, porque eles nos curvam diante do poder e da graça divina. Olha que coisa linda que Deus nos deu, a gente percebe o amor de Deus na vida da gente, é uma coisa impressionante, é lindo a ação quando um bebê chega na casa de alguém, né? A gente percebe que não tem controle da vida, é uma coisa maravilhosa. Inclusive, filhos que vêm nesse momento, melhoram a nossa percepção a respeito do Evangelho, a respeito do reino de Deus. Jesus usou isso para nos alertar. Vamos dar uma olhada lá em Mateus 18? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E crianças no grego aqui é criança mesmo. Então a chegada de um bebê promove uma série de coisas dentro de uma casa, né? Um recém-nascido nos quebranta, nos renova, repensamos a nossa própria relação com Deus quando a gente vê a fragilidade da criança e o nosso papel de pai, como a gente cuida, como eles dependem da gente, como essa coisa toda muda a nossa perspectiva, né? Entendemos melhor o nosso pai, nos deparamos com a própria vida, nos tornamos mais crianças. Quando uma criança chega numa casa, a gente se torna mais besta, não é? Começa a falar assim: ai, coisinha linda, não é? Faz umas brincadeiras, se coloca para brincar de jeito que você nunca faria. A gente se quebranta. É uma coisa muito bonita a ação de Deus através da chegada de uma criança dentro de um lar. É muito lindo. O meu filho Rafael, aconteceu algumas coisas muito interessantes. Ele é o mais sapeca dos três lá em casa, né? Sempre foi.
o mais sapeca. Ele deu trabalho, ele corria no shopping. A gente entrava lá em Pernambuco, a Ana às vezes ia com ele no shopping lá comprar alguma coisa. Eu lembro de uma vez que ele saiu correndo e ela ficava correndo, Rafael, e ele corria. Quando ela chegava pertinho dele, ele saía correndo de novo. Deu trabalho. Uma figura, o Rafael. Fez a gente de bobo, né? Mas é assim mesmo, quebranta a gente, muda a gente. E uma certa vez, ele olhou para mim e falou assim, eu vou contar essa hora de manhã que minha mãe não está aqui. Ô pai, devia ter uns 5, 6 anos, assim, já estava entendendo algumas coisas. As crianças, quando você era pequeno, te chamavam de Hamilton. Aí eu falei, acho que ele não achava que Hamilton não combina com criança, né? Devia ser assim na cabeça dele. Aí eu percebi, ele não gosta do meu nome, né? Tudo bem. Aí um dia, nós estávamos no carro, a Ana já estava grávida do Mateus, passado algum tempo, né? E aí conversa vai, conversa vem, dentro do carro, aquela coisa gostosa de família. Aí, não sei, surgiu a história, a conversa sobre o nome do bebê, né? O nome do Mateus. Aí eu dei uma cutucada na Ana e falei assim, então, Rafael, nós vamos fazer o seguinte, o nome do bebê vai ser Rafael. Aí ele, o quê? O nome do bebê vai ser Rafael e você vai chamar Hamilton Júnior. Mas ele chorou tanto, gente. Ele gritou dentro daquele carro, né? Uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. As crianças fazem isso com a gente, né? Faz a gente contar piada sem graça, a gente se quebranta, é maravilhoso. Bom, o problema é que geralmente a gente não pensa isso dos adolescentes. Mas a gente deveria pensar. Quando eles chegam, quando eles brotam, quando eles florescem dentro da nossa casa, bom seria se nós olhássemos para eles dessa maneira. Não é óbvio, mas é verdade. O bebê é presente ao jovem adulto, o adolescente é presente aos pais de meia idade. Respeitando aquela cronologia que eu te falei, quando é que os adolescentes chegam? Quando a gente já está num momento bom para renovar nossa própria forma de viver. Estou me referindo aos pais agora, né? Os adolescentes chegam na meia-idade. O que é meia-idade? É meia-idade. Meia-idade é o meio da vida, né? 30, 40, 50 anos de idade é considerado um momento de meia-idade nesse tempo que a gente vive. E esse é um momento desafiador. A meia-idade é um momento de grandes crises para nós. É momento em que a gente vive uma estagnação, alguns são tomados por uma certa depressão. É um momento em que a gente avalia muito a vida e o encanto da vida parece que vai embora, porque você já viveu mais do que você vai viver. Você olha para trás e os se aparecem. E se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse casado com a outra, com o outro? E se eu tivesse feito aquele curso? Se eu tivesse mudado para outro país que eu queria? Se eu tivesse feito... essas coisas povoam a nossa cabeça. Eis alguém aqui que enfrenta isso eventualmente, com 50 anos de idade como tenho agora. Então é um momento muitas vezes de desilusão, em que a gente não viveu o sucesso que a gente desejava, que a gente queria, a gente não alcançou tanta coisa como a gente queria. E mesmo havendo sucesso, não se engane, até os mais bem-sucedidos carregam dentro de si uma sequidão de alma, uma necessidade, uma frustração, uma falta de esperança. A meia-idade tem essa característica. Outra conversa que a gente pode ter mais para frente a respeito dentro do tema família. E é um momento de repensar a vida, e é nesse momento, dentro dessa cronologia humana, que brota o adolescente. E esse é um propósito divino. Se os bebês aparecem num momento em que eu estou me achando bam, e Deus quer me dizer, olha, não é assim, você não controla a vida, você não sabe nada, você acha que você, só porque está bem aí na sua carreira, não, vou colocar um filho na tua vida para você se tornar mais criança. Porque só quem tem o coração como criança é que habita o reino de Deus. Isso acontece com o bebê, com o adolescente. Ele aparece na vida da gente quando a gente está sem esperança, quando a gente está questionando as coisas, quando a gente está triste, quando a gente está duvidando do amor de Deus, quando a gente está achando que a vida não foi do jeito que a gente queria que ela fosse. Então, eles aparecem. É um presente embrulhado em formato de adolescente. Nos desafiam demais, exigem de nós
um desenvolvimento e uma compreensão da própria sociedade em que a gente está, que a gente às vezes não quer ter, tem que aprender, tem que entender o que ele está falando, tem que entender o que ele está exigindo, que música é essa que ele está ouvindo, que tecnologia é essa que ele está utilizando, que linguagem, eles nos forçam a buscar um relacionamento com as coisas que estão acontecendo, que de repente a gente não teria, estaríamos recolhidos no nosso canto, mas eles nos colocam para fora, não é? Reavivam a esperança, e mais, nós somos forçados a mudar nossa própria maneira de viver. Quando um adolescente entra numa casa, ele muda tudo, ele muda a nossa forma de viver, exigindo de nós crescimento. Lá em casa, eu tenho que ficar antenado nas coisas, porque a gente senta para comer e as conversas são a respeito de política, de cultura, de arte, de economia. Os caras puxam uns assuntos que eu falo, o quê? Espera aí, que eu tenho que saber o que esses caras estão falando, né? Ou seja, eles nos exigem crescimento. Numa fase em que a gente já está achando que não precisa, eles vêm e nos forçam a crescer. Esse é o presente de Deus para nós. E o mais importante, tipo de crescimento que alguém deve ter é em Cristo. Todo crescimento é bom, mas ele deve levar a gente para um crescimento maior e mais importante do que qualquer outro, que é o crescimento em Cristo. Devemos amadurecer em nós mesmos, sim, mas principalmente nele, que é o cabeça. Eu vou te dar 3 textos que nos mostram o quanto isso é uma realidade nas Escrituras. Lucas 1:80, e o menino crescia e se fortalecia no Espírito, viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Lucas falando de João Batista, o crescimento de João no Espírito, ele cresceu como gente, mas cresceu em Espírito. Lucas 2:52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha que coisa interessante, crescia em sabedoria, crescia em estatura, mas crescia em graça diante de Deus e dos homens. Crescimento em todos os sentidos e principalmente, né, em Deus. E nós, Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Aqui a ideia de Paulo é: cresçam atingindo a plena estatura, a plenitude de Cristo. Então nós vemos aqui 3 exemplos interessantes, ou 2 exemplos interessantes, e um texto que aponta para nós: João Batista crescendo, Jesus crescendo e nós crescendo. E o modelo e o centro desse modelo de crescimento é Cristo. Cristo. E o que é que tem a ver isso com a nossa conversa? Tudo a ver, porque pais e filhos devem perceber o presente de Deus assim, como um instrumento de crescimento. O próprio adolescente e os envolvidos, mais ainda pais e mães, nesse movimento de crescimento que Deus está proporcionando dentro da família, que deve deslocar todos para quem? Para Cristo. A gente cresce para crescer em Cristo. A gente cresce para alcançar para tentar alcançar, mesmo sabendo que nunca alcançaremos aqui, a plenitude de Cristo, mas esse é o propósito divino. E esse presente de Deus, que é a adolescência, deve ser percebido por nós dessa maneira, porque caso contrário a gente fica reclamando, não é? É o que muitos fazem, fica reclamando, adolescente, só me enche o saco, fica lá, dá trabalho, fala besteira, não sei o que ele está falando, não entendo nada. Outros esperam o tempo passar. Quantas vezes você já ouviu a frase, vai passar? É adolescente, daqui a pouco passa, né? Fica esperando 5, 6 anos aí, que talvez seja o prazo, o tempo de uma adolescência, não sei muito bem tecnicamente qual é, mas deve ser alguma coisa do tipo, né? 5, 6 anos passarem para depois continuar a vida, como se aquilo fosse um hiato, um buraco, um vácuo na vida da família. Não, deve-se perceber isso da maneira certa. Tudo que nós recebemos de Deus é instrumento bom para o nosso desenvolvimento, e os filhos não são diferentes.
Como é que Deus ia permitir uma fase tão esquisita como a adolescência, se ela não tivesse um propósito na vida do adolescente e na vida dos pais? Deus não seria incoerente? Há um propósito divino e bom em tudo isso, que é o nosso crescimento. Filhos e pais vivendo o crescimento proporcionado por esse momento da vida é fundamental. Filhos crescem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, deve ser assim na adolescência. E pais também. Pais também abraçam, desembrulham esse presente, agarram esse presente e proporcionam a ação divina dentro da sua própria casa, sendo esse um instrumento de Deus para toda a família. Não se trata, portanto, de aprender a controlar os filhos da melhor maneira possível. Nossa conversa não tem a ver com isso. Não vim aqui para te dizer, olha, na adolescência é melhor deixar eles fazerem o que eles quiserem. Deixa eles fazerem o que eles quiserem, que é melhor. Eu também não vim aqui para dizer que você não deve deixar os seus filhos fazerem nada. Coloca um cabresto. Qual a melhor maneira de controlá-los? Não é uma questão de controlar, não é uma questão de controle, é uma questão de percepção. O que é que está acontecendo na vida deles? Você vai encontrar o teu caminho de educação, de correção, de ajuda, de socorro, de suporte aos teus filhos adolescentes, e eu espero que isso aconteça. Mas não é essa a questão é enxergar como um presente, deixando que Deus trabalhe a vida da gente. Agora, não se engane, enxergar como um presente não livra a gente da dificuldade. Tem perrengue? Tem. Mesmo entendendo da melhor maneira possível, tem crise? Tem. Tem dificuldade? Tem. Porque a graça não nos livra da dor, mas leva a gente ao objetivo divino. Isso é importante a gente perceber. Paulo, naquele texto que eu citei, diz no versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo de Deus. Sabe uma coisa que eu ouvi de uma psicóloga há alguns anos atrás, eu nunca mais esqueci, ela disse assim: crescer dói. Crescer dói. Você lembra daquelas dores que você tinha na perna? Aí você falava para a pessoa, está doendo. Ela falava, é dor, é que está crescendo os ossos. Crescer dói. Fisicamente, emocionalmente, intelectualmente. Crescer dói. Adolescência é, portanto, um momento de dor. Deslumbramento, alegria, energia, vitalidade, mas de dor, de não se entender direito que mundo é esse, não saber direito onde se está. É um momento complexo para os adolescentes, e é claro que a família é atingida por isso, né? Então, crescer dói por quê? Porque tem que se estudar, tem que se assumir responsabilidades, tomar decisões, o corpo muda, e isso dói para todo mundo. E há uma diferença, porque a gente sai de um momento de infância e entra no momento de adolescência. No momento de infância, o que é que acontece? Os pais controlam tudo, ditam tudo, protegem de tudo, ensinam tudo, cuidam. A infância tem esse aspecto, né? Agora, a coisa não se resolve mais como antes. Por isso que nós, pais, somos colocados à prova na hora que a adolescência aparece na nossa casa. E isso a gente não consegue resolver comprando alguma coisa. Só com a graça e a misericórdia de Deus e a vida que vai nos ensinando a lidar com essas situações. Existem bons conselhos para esse momento da vida adolescente na tua casa? Com certeza existem. A gente pode até proporcionar algumas conversas sobre isso, trazer alguns terapeutas aqui para casa, e vai ser muito bom. Se os irmãos quiserem, a gente faz esse tipo de trabalho que eu acho que vale a pena. Mas a realidade é que a vida nos ensina, e o Espírito de Deus que habita em nós, e a sua palavra também nos ensinam. E todo ensinamento deve contribuir para quê? Para o nosso caminhar num crescimento diante de Deus e para Deus. Agora, o que acontece conosco na meia-idade, como eu estava dizendo, que somos aqueles que geralmente são atingidos pela chegada de um adolescente em casa, é que há um ponto cego na meia-idade. Na meia-idade, a gente acha que a gente já cresceu o suficiente, que a gente já sabe de tudo. Não é?
A gente já construiu a vida, a gente já fez o que tinha que fazer, a gente já resolveu uma série de coisas. Agora tem uma estabilidade profissional ou não, mas a gente já fez. Aí tem um ponto, esse é um ponto cego difícil de ser percebido por quem vive esse problema, o de achar que já sabe tudo. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu fiz uma aula no seminário algum tempo atrás com o pastor Ziel Machado, e a gente estava falando sobre isso, sobre a dificuldade que a gente tem de perceber o nosso problema. Às vezes ele está tão na cara da gente que a gente não enxerga. O outro enxerga, mas a gente não enxerga. Aí ele mostrou uma tira, um quadrinho, que era um rinoceronte pintor. Aí o rinoceronte assim pintando. Aí depois mostrava na outra tela, todo o quadro que o rinoceronte pintava tinha um chifre no meio do quadro. Ele pintava a paisagem, tinha um chifre, porque era o chifre dele, né? Entendeu? Né? O chifre na cara dele, ele pintava. É o ponto cego. É aquilo que a gente se recusa a perceber que existe, mas em tudo que a gente faz, aquilo está presente. E na meia-idade, geralmente a gente tem esse problema, a gente acha que já sabe tudo. A gente já aprendeu tudo, a gente já trabalhou, a gente já fez tudo. Então, esse é um momento em que a adolescência chega para mexer com a gente, sacudir a gente. E a gente deve permitir que isso aconteça. O adolescente cresce e exige de nós também crescimento. A gente pode ter dois comportamentos diante dessa realidade. Primeiro, nos afastar e recusar. Isso é bem frequente. Não quero crescer, não quero aprender, é problema dele, é a vida dele, eu estou aqui, eu pago as contas, dou uma cama para ele dormir, um banheiro para ele se limpar, dou comida para ele comer, e está bom demais, pago o colégio se for o caso, sustento, compro roupa, mas me envolver, mas me permitir um envolvimento dentro disso, eu estou longe. Essa é uma atitude bem comum. O segundo caso é que nós podemos nos sentir incapacitados. Ou a gente despreza, ou a gente se sente incapacitado, e a gente assume um despreparo, no sentido de não se dispor a fazer alguma coisa por aquela situação. Eu não cresço, eu realmente reconheço que não tenho capacidade para cuidar dessa situação dentro de casa, mas eu também não quero crescer, e é um grande erro. Essas duas atitudes são erradas. John Henry Newman diz assim: nas alturas a história é outra, mas aqui embaixo viver é mudar, ser perfeito é ter mudado muito. É verdade. Aqui embaixo o que conta é essa disposição da gente mudar e crescer, melhorar, buscando a maturidade em Cristo Jesus dentro desse caos que é a adolescência quando chega na casa da gente. Casas onde os pais estão crescendo com os filhos, é bacana você observar isso. Como pastor, a gente tem esse privilégio, né? Acompanhar uma família, acompanhar outra, aconselhar outra e tal, e a gente vai percebendo, alguns têm muita dificuldade para lidar com os adolescentes, muito. Outros não. Outros você percebe essa disposição de crescimento, esse desejo de crescer junto com o filho, essa coisa do pai abraçar, pai e mãe abraçarem isso. Mesmo assim, não tem uma regra homogênea, não tem uma cartilha escrita, porque cada situação é uma situação. Lá em casa, eu tenho 3 meninos, gente, que saíram da mesma barriga, eles são completamente diferentes, Não dá para a gente dizer que o que aconteceu com um vai acontecer com o outro. Não tem. Essa regra não existe. Portanto, os pais que seguem o caminho de Cristo e permitem que seus filhos os observem e aprendam com eles, como eu disse, saem em vantagem. Para nós cristãos, talvez seja uma coisa um pouco mais fácil de se fazer. Não estou aqui enaltecendo a gente, porque a gente não merece nada e não tem nada demais, é a graça e misericórdia de Deus, mas quando a gente permite uma relação dentro de casa, abre caminhos de comunicação com os nossos filhos, a gente leva em conta a dor deles, a gente leva em conta a crise de identidade deles, a gente leva em conta que o mundo que eles vivem é muito diferente do nosso, gente. Fala sério. Tem muita gente aqui que tem mais ou menos a mesma idade que eu. O nosso mundo mudou
absurdamente. Eu lembro quando meu pai comprou a linha telefônica para colocar em casa, gente. Tirou dinheiro da poupança, e os vizinhos faziam fila lá em casa para poder usar o telefone. Tinha as ações da Telesp. Meu pai, no final de ano, comprou um videocassete JVC 21. Eu e meu irmão ficamos assistindo o filme até de madrugada. Contatos Imediatos do Terceiro Grau eu assisti, não esqueço mais. Loucura, tudo mudou. Eu viajei para o interior de São Paulo de Brasília, gente, de Fusca. Não tinha nada, tudo era diferente, tudo era restrito, tudo era complicado em alguns aspectos. Aí aparece um Brasil que vai mudando economicamente, socialmente, tecnologicamente, tudo é diferente. A maneira que eu me relaciono com as coisas, me relacionava com as coisas, não é mais assim que a coisa funciona. Mas a gente quer que eles adotem a mesma postura que nós tivemos. Eu sei que os problemas são os mesmos, mas o mundo mudou. Eu sei que a sexualidade é um problema sério para a gente pensar também, talvez alvo de uma conversa, outra conversa que a gente pode ter aqui qualquer dia, não é? Porque a gente está já entramos num momento de grande incentivo à liberdade sexual, talvez de uma forma como a gente nunca teve no nosso país. Mesmo depois do movimento hippie, essa coisa toda, esse movimento que nós vivemos hoje da autossatisfação, da individualidade, do relativismo, da distância dos valores morais do Evangelho para a sociedade em que a gente está inserido, traz confusão na cabeça deles, gente. E a gente precisa entender isso e se permitir crescer, se envolvendo com tudo isso. Portanto, não é de se jogar fora o entendimento de que a família é o ambiente mais valioso para se aprender sobre fé. É na família. Não terceirize a fé dos seus filhos para ninguém, nem para o departamento infantil da igreja, que faz um trabalho excepcional, seríssimo. Não transfira a responsabilidade disso para ninguém. Abrace os teus filhos adolescentes. É um momento de mestre e aprendiz. Eles olham para a gente, gente. Eles olham para a gente. Hoje eu convivo com um adolescente. Os outros dois já estão mais velhos. Vitor tem 24, Rafael tem 21, o Mateus tem 14. Tenho que ficar com 50 anos lidando com ele, de 14. E que Deus me dê graça, porque os questionamentos são os mesmos dos seus filhos, irmãos. As mesmas coisas, as mesmas crises. Mas é um momento de se aproveitar essa relação mestre e discípulo, aprendizado, essa coisa toda que é fundamental. E nisso nós crescemos também. Não se tem uma receita, se tem um coração disposto a ser melhor a cada dia. Eugene Peterson, um pastor que eu admiro muito, já falecido, disse que a principal obrigação dos pais é serem pais. Aliás, não é serem pais. A principal obrigação dos pais não é serem pais, mas serem pessoas. Por quê? Porque não existe uma técnica que garantam que serão bons pais. Nenhum livro dá a resposta certa. Só um coração voltado em amor para a família e só um coração voltado em amor a Deus é que vai poder fechar essa coisa toda. Devemos ser gente devemos ser gente como Deus quer que a gente seja e mostrar isso aos nossos filhos e compartilhar a vida com os nossos filhos e deixar eles perceberem o nosso apreço pelas coisas ligadas ao Evangelho, pelos valores do Evangelho, pela luta diária da vida e nos deixarmos ser instrumentos claros de Deus na vida deles, assim como eles podem ser instrumentos de Deus na vida da gente. Aí a gente cresce junto com os adolescentes e eles nos dão esperança, renovo de vida, desejo da gente aproveitar um pouco mais a vida diante do Senhor. Eu, para finalizar, quero pensar um pouco nessa história a partir da própria figura de Deus. Deus
trabalha com a gente diante da nossa deficiência e dificuldade. É interessante que Jesus morreu na cruz não pelos perfeitos, mas pelos enfermos e doentes. Ou seja, não nos é exigida uma perfeição para que nós sejamos amados por Deus. Deus nos ama. Você tem convicção disso, irmão? Que Deus te ama? E você é perfeito? Não. Essa mesma disposição, portanto, deve invadir o coração das famílias onde os adolescentes estão presentes. Porque a gente, às vezes, se esquece desse princípio e exige dos adolescentes aquilo que eles não podem dar, principalmente nessa fase da vida, aquilo que eles não têm condição de dar. Acho bom, portanto, nós encontrarmos o nosso jeito de agir com os nossos filhos adolescentes, baseados na maneira como Deus age com a gente, em pleno amor, em pleno cuidado, suportando os nossos erros e nos apoiando para a gente poder caminhar. O que os nossos filhos precisam, nesse momento caótico social que nós vivemos, é de muita compreensão, abraço, apoio e direção. Se nós não fizermos isso, alguém vai fazer. Vai aparecer um louco para fazer. Vai aparecer alguém na internet que vai fazer. Vai aparecer um amigo da mesma idade, influenciado talvez por uma família que não tenha princípios cristãos, e isso vai ser um caminho para influenciar o teu filho, a tua filha. Precisamos da graça de Deus, gente. Mas precisamos nos renovar em Cristo para lidar com essa situação dentro da nossa casa. Diante da mesa do Senhor, hoje não esqueci da ceia, ó que bênção. A gente vai orar pedindo misericórdia do Senhor, pedindo graça do Senhor e reconhecendo o sacrifício de Cristo por nós, sendo nós ainda pecadores, nos levando a entrega sacrificial pelos nossos filhos, dentro dos nossos limites humanos, mas observando a ação do Cristo, sejamos nós também aqueles que se entregam pelos nossos filhos, e que Deus nos abençoe. Amém, gente?